Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na semana passada, então, nós demos início ao nosso estudo. Nós começamos uma introdução sobre o Creio em Deus Pai, que fala sobre a nossa fé. Eu creio, nós cremos. E fizemos o capítulo 1, que vem logo em seguida a essa reflexão. No capítulo 1, nós meditamos um pouco sobre o homem e a sua capacidade de Deus. O homem foi feito por Deus para que ele pudesse receber Deus, para que ele pudesse viver Deus, para que ele pudesse amar a Deus. E essa característica do homem, né, essa capacidade foi dada por Deus para que o homem buscasse Deus. Só que nessa busca constante de Deus que o homem tem, não é somente um movimento que o homem faz em direção a Deus, mas Deus vem ao encontro do homem, que é exatamente esse tema que nós vamos começar a tratar hoje, né? O homem é capaz de conhecer Deus. Nós vimos que o homem é capaz de conhecer Deus pelas vias naturais, né? Por exemplo, observando os animais, observando a natureza, observando, por exemplo, como eu falei na semana passada, as cataratas do Iguaçu, por exemplo, a gente pode experimentar o poder de Deus, observando de um modo particular o próprio ser humano. Quando o homem observa o próprio ser humano, ele chega ao conhecimento de Deus. Mas esse conhecimento de Deus que o homem tem a partir daquilo que é criado não é suficiente para que nós possamos conhecer Deus na sua totalidade, né? No seu conjunto, até mesmo porque nós não somos capazes mesmo de conhecer Deus na sua totalidade, porque Deus é mistério, porque Deus é Espírito, né? Mas aquilo que Deus revelou de si mesmo, o homem é capaz de conhecer. E por isso, dentro desse processo de conhecimento que o homem tem de Deus, Deus vem ao nosso encontro e nos fala de si. Ele nos fala do Pai, Jesus nos fala do Pai. Jesus nos envia o Espírito Santo junto com o Pai. Né? Então, é essa realidade da revelação de um Deus que vem ao nosso encontro. Então, olha só. Mediante a razão natural, o homem pode conhecer a Deus, com certeza, a partir das suas obras. Deus que criou todas as coisas, essa é a obra de Deus. Então, a partir das obras, Deus pode, pela luz da razão natural, pela condição natural de conhecer, de ter um intelecto que é capaz de conhecer, nós podemos chegar ao conhecimento de Deus. Mas existe outra ordem de conhecimento que o homem, de modo algum, pode atingir por suas próprias forças. Por mais que o homem tente conhecer com a luz da razão a totalidade de Deus, ele não pode conhecer se não for pela revelação divina. E quando a gente pensa, né, em revelação divina, o que vem à nossa mente? Em primeiro lugar, quando a gente pensa em revelação, o que nós pensamos? O que vem ao nosso entendimento, ao nosso pensamento? Algo concreto? Milagre? Revelação. O que vem à nossa mente quando pensamos em revelação? Algo que está escondido e que agora se mostra. Ele é revelado. Vamos imaginar, por exemplo, antigamente, porque hoje com as câmeras digitais quase não se fala disso, mas nós que acompanhamos um tempo onde precisávamos revelar as fotos para que aparecesse a imagem, enquanto a foto estava dentro daquele tubo do filme, ela estava escondida. A gente tirava a foto, ficava na expectativa, né, de que as fotos funcionassem, que elas não queimassem,
E quando a gente levava no laboratório lá, né, para poder, na loja, né, para poder fazer a revelação, aquilo que estava escondido então se mostrava. Né? Isso era chamado de revelação. A gente revelava o filme. Dentro do processo de conhecimento de Deus, muitas coisas estavam escondidas ao nosso conhecimento. Por quê? Porque Deus não se revela na sua totalidade para a inteligência humana. Não é possível chegar ao máximo do conhecimento de Deus se não for pela revelação. Ele, que escondido por trás do mistério, agora se mostra a nós. Ele se revela, ele mostra a sua vida para nós. Certo? Então nós podemos pensar, né, e essa realidade da revelação divina foi uma decisão livre, totalmente livre de Deus, que se revela e se doa ao homem. Não foi porque nós merecemos, não é porque nós somos bons, nossa, como somos bonzinhos, bons, né? Então conhecemos Deus, então Ele se revela porque Ele viu a nossa bondade. Não é por causa disso, é porque Ele é bom, porque Ele é livre, então Ele escolheu se revelar. O mesmo Deus que foi capaz de criar todas as coisas que existem, quando não existia nada, do nada Ele fez todas as coisas. Então, desse nada que ele fez todas as coisas, a realidade existente, né, passa a existir, nós também passamos a existir, e agora Deus não somente cria, mas também se revela. Então, quando nós falamos do conhecimento pleno de Deus, usamos a nossa inteligência, usamos a nossa capacidade humana de conhecer, mas, ao mesmo tempo, conhecemos porque Deus se mostra a nós, Deus se revela a nós, por liberdade. Ele quis se revelar. Revela plenamente o seu projeto, enviando o Pai, né? Revela plenamente o seu projeto, enviando seu Filho bem-amado, nosso Senhor Jesus Cristo, e junto com Ele, junto com o Filho, o Pai também nos revela enviando o seu Espírito Santo. Ele envia o Espírito. Uma coisa que é importante, que a gente precisa ter sempre bem claro para nós. Na Santíssima Trindade, o Pai envia o Filho, porque o Filho é missionário do Pai. Mas quem envia o Espírito Santo? Às vezes a gente pensa, não, é o Filho. O Filho envia o Espírito Santo. Mas quem é que envia o Espírito? O Pai e o Filho. O Espírito Santo não é o amor do Pai para o Filho, do Filho para o Pai? Procede dos dois. Não procede só do Pai para o Filho. Procede do Pai para o Filho e do Filho para o Pai. E ao proceder dos dois, ele então é enviado em missão. Ele é enviado do céu quando o Filho morto, ressuscitado, ascende ao céu, ele vai para o céu, senta à direita do Pai, então os dois, Pai e Filho, envia sobre a igreja o Espírito Santo, que nós celebramos em qual festa da igreja? Na festa de Pentecostes, certo? Então, o Espírito Santo também é enviado pelo Pai, é também revelação do Pai, certo? Quem é que nos revela o Pai? O Filho. E o Espírito Santo dá prosseguimento, né? Ele prossegue com a missão do Filho. Tá ok? Então, olha só, nesse artigo 1, parágrafo 51, nós vamos falar sobre a revelação de Deus. Deus revela seu projeto benevolente. Quando a gente vê a palavra benevolente, o que nos vem à mente? Em primeiro lugar, está dizendo de que realidade? Benevolência. Tem a ver com bondade. Mas tem a ver com o que mais? Benevolente. A palavra bene, a gente não tem dúvida, bem. Poderia falar de bondade, o bem. E o restante da palavra, benevolência, volência, vem de qual palavra?
Não. Deriva da palavra voluntas, que significa vontade. Da boa vontade, olha só. Deus revela o seu projeto de boa vontade. E aqui nós podemos ter também essa ideia de livre vontade. Liberdade de Deus. A vontade dele de se revelar. Então, Deus revela seu projeto benevolente. E aí nós temos uma definição interessante aqui do catecismo. Aprove a Deus, em sua bondade e sabedoria, revelar-se a si mesmo. Muitas vezes, quando a gente chega na casa de uma pessoa, trazemos uma pessoa nova, a gente revela aquela pessoa, a gente apresenta aquela pessoa. Geralmente, como testemunho sobre uma determinada pessoa, nós apresentamos o outro. Em Deus é diferente. É Ele mesmo que se revela. É Ele que se apresenta. Então, revelar-se a si mesmo e tornar conhecido o mistério de sua vontade, pelo qual os homens, por intermédio de Cristo, Verbo feito carne, no Espírito Santo, têm acesso ao Pai e se tornam participantes da natureza divina. Primeira coisa, Deus revela a sua vontade. Qual é a vontade de Deus para nós? Nós vamos descobrir isso ao longo do nosso curso, ao longo do nosso estudo. Mas, a princípio, a vontade de Deus para os homens é que nós sejamos felizes. Mas não essa felicidade que muitas vezes nos apresenta as realidades do mundo, que é uma felicidade a todo custo. A felicidade passa pela doação, pela entrega da nossa vida, pelo sofrimento. As conquistas que nós vamos fazendo ao longo da nossa vida é um carregar da nossa cruz. A vontade do Pai para nós é que cheguemos ao conhecimento de Deus. E ao chegar ao conhecimento de Deus, possamos amá-lo, recebê-lo em nós e participar da sua vida. Como que isso é feito? Por intermédio do Verbo feito carne. Esse Verbo feito carne nós conhecemos como Jesus, o Cristo. Pelo poder do Espírito Santo. É no Espírito Santo que é revelado, porque o Filho não age só. Ele nos envia o seu Espírito com o Pai. Então, no Espírito Santo, aí nós temos então, pela revelação de Jesus Cristo, no Espírito Santo, temos acesso ao Pai. Nós então nos achegamos a Ele. E ao ter esse acesso ao Pai, nós nos tornamos participantes da vida de Deus, da vida divina. Essa é a felicidade para nós. Chegarmos à participação na vida divina. Deus se fez homem para nos ensinar que Ele, Deus e homem, é caminho que nos leva para Deus. De que modo? Nos tornando filhos de Deus. O Filho de Deus se faz homem para que o Filho do homem se torne, que somos nós, somos filhos do homem, somos humanos, nos tornemos filhos de Deus. Está claro isso? Repetindo. O Filho de Deus se faz carne, assumindo a nossa condição humana, para que nós, que somos filhos do homem, seres humanos, cheguemos pelo Filho de Deus a nos tornar também nele filhos de Deus, participantes da vida divina. Está claro isso? Isso é básico. Por isso que eu estou repetindo, assim, falando com cuidado, porque é necessário entender isso. Qual o intuito de estudar o catecismo? Conhecer a vontade de Deus. Nos tornar participantes da vida divina. Está aqui, já no início do catecismo. Deus, que habita em luz inacessível. Ou seja, uma luz, isso é São Paulo que diz na sua carta, na primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 16. Luz, Deus que habita em luz inacessível. O que isso significa? Que Deus habita numa luz que não temos acesso.
Por nós mesmos, chegamos ao conhecimento de Deus. Essa luz é inacessível. Mas Ele quer comunicar a sua própria vida divina aos homens. Embora Ele habite numa luz inacessível que não temos acesso, Ele nos abre o acesso. Ele nos dá acessibilidade. Ele nos dá a possibilidade de ir até Ele. Como? Comunicando a sua própria vida divina aos homens. Criados livremente por Ele. Ele nos criou com liberdade. Para fazer deles, de nós, no Filho único, filhos adotivos. Então somos filhos com menos direito do que Jesus. Não é verdade? Porque somos filhos adotivos. Somos filhos com menos direito do que Jesus? Ele é o filho legítimo, filho gerado do Pai. Mas em Jesus nós nos tornamos filhos adotivos, ou seja, com os mesmos direitos que Cristo. Olha que graça nós temos. É uma graça muito especial para nós seres humanos ter como herança o que Cristo tem do Pai. Porque Ele é bom, porque Ele nos deu tudo isso com liberdade. Ao revelar-se, Deus quer tornar os homens capazes de responder-lhe. Porque Deus poderia simplesmente falar assim: olha, eu me revelo a vocês, eu mostro o meu coração a vocês, eu mostro a minha vida para vocês, e eu continuo inacessível. Pelo contrário, Deus se torna acessível a nós, se revela a nós e nos capacita a responder a esse chamado de amor. Então aqui entra também a questão da resposta. Deus quer tornar os homens capazes de responder-lhe, de conhecê-lo e de amá-lo. Além do que seriam capazes por si mesmos. Nós somos capazes de conhecer as coisas por nós mesmos? Somos, mas não nesse nível. Somos capazes de conhecer, ou melhor, de amar a Deus? Somos, naturalmente somos capazes de amar, mas não nesse nível. No nível de Deus que se dá a conhecer, no nível de Deus que cumula o nosso coração de amor e capacita-nos a amá-lo. Certo? E acima de tudo, também a capacidade de responder a esse amor. Lembra que no Tecendo o Fio de Ouro nós falamos muito de projeto, né? Projeto é algo que nós preparamos para que ao longo da nossa vida a gente vá cumprindo. Então, vocês vão ouvir muito falar sobre projeto dentro do catecismo. O projeto divino da revelação, quando Deus pensava a criação, quando Deus pensava a salvação, quando Deus pensava o modo como ia se revelar, realiza-se ao mesmo tempo por ações e por palavras. De quem o catecismo aqui está falando? Que a revelação se dá a nós ao mesmo tempo, por ação e palavras. De quem que o catecismo fala? De Jesus, Breno. Exatamente. Por quê? Tudo o que Jesus fez, sem exceção, tudo o que Jesus falou, sem exceção, é revelação para nós. Quando Jesus dormia, é revelação. Quando Jesus chorou a morte de Lázaro, é revelação. Tudo que Jesus fez, por ações ou por palavras, é revelação para nós. Então, olha só. O projeto divino da revelação realiza-se ao mesmo tempo por ações e por palavras, intimamente ligadas entre si, que se iluminam mutuamente. Este projeto comporta
uma pedagogia divina. Quando nós vamos ensinar uma criança a matemática, uma criança que está lá no primário, nós começamos com as equações mais avançadas? Como é que nós começamos a ensinar as crianças? Às vezes usamos palito de picolé, às vezes nós pedimos para trazer um prendedor de casa, né? O professor geralmente usa algumas pedagogias que capacitam uma criança a compreender aquele conhecimento. Conforme vai passando o tempo, essa pedagogia ela vai sendo aprofundada, desenvolvida, porque nós não precisamos usar palito de picolé, pelo menos na grande maioria das vezes, para ensinar um adulto a matemática. Já compreende as equações, já compreende a matemática de um modo mais tranquilo. Por quê? Porque passou por uma pedagogia. Deus também tem uma pedagogia. Imagina se na época de Abraão o pai tivesse mandado o filho. O que ia acontecer com Jesus? Se na plenitude dos tempos, quando Cristo revela o Pai, eles chegaram a matar Jesus por causa das palavras e ações que Jesus realizou, imagina se fosse 1800 anos antes de Jesus nascer, se ele tivesse nascido na época de Abraão. Teria sido muito pior. Por quê? Porque na época de Abraão, eles não estavam capacitados ainda, estavam engatinhando. Deus precisava começar a revelar-se, mas lá ele já se revelava. Não na plenitude, porque na plenitude é com Cristo, é na plenitude dos tempos, no momento que Deus escolheu, que foi quando Cristo nasceu, que é o tempo da igreja, Cristo se revela, tá certo? Então olha só, então esse projeto comporta uma pedagogia divina. Deus comunica-se gradualmente com o homem, prepara-o por etapas a acolher a revelação sobrenatural que faz de si mesmo e vai culminar na pessoa e na missão do Verbo encarnado. Quem? Jesus Cristo. Está claro isso, gente? Isso está bem compreendido, né? Quem tem o catecismo, depois pode dar uma olhadinha aí nessa citação de Santo Irineu de Leão, fantástica. Ele diz assim: o Verbo de Deus habitou no homem e fez-se filho do homem, ou seja, fez-se ser humano, para acostumar o homem a apreender Deus, ou seja, a trazer junto de si Deus, a resgatar, eu não consigo agora encontrar a palavra, né? Acolher Deus, né, para si, em si, e acostumar, olha que interessante, e acostumar Deus a habitar no homem, segundo o beneplácito do Pai. Depois vale a pena dar fazer uma reflexão sobre isso, né? Pensar sobre isso, vale muito a pena. Então olha só, se Deus então tem uma pedagogia divina, e ele se revela por etapas, nós então vamos falar das etapas da revelação. Desde a origem, Deus se dá a conhecer. Quando Deus, que havia criado todas as coisas, ele cria o homem, Deus então comunica ao homem a primeira coisa. Qual é a primeira coisa que Deus comunica ao homem? Resumidamente, poderia se chamar amor. Mas Deus comunica algo essencial para o ser humano. Ele comunica o que ao homem? Ele criou o homem do barro da terra. Então Deus, para que o homem pudesse de fato existir na sua plenitude, ele comunica algo. O que é esse algo que Deus dá ao homem? Que ele comunica?
Não ainda. O Espírito Santo, e com o Espírito Santo dá ao homem o quê? A vida. A primeira coisa que Deus comunica ao homem é a vida. Ele dá a sua vida divina. Ele dá a sua vida ao homem. E essa vida, ela é concretamente dada ao homem quando Deus sopra nas narinas do homem o Espírito Santo, o ruach, que vem do hebraico, né? O sopro de vida, é o Espírito, e o homem então passa a existir como ser vivente, porque até então ele era um ser, mas não era um ser vivente. Deus deu o seu hálito, Deus deu o seu Espírito, certo? Deu a vida divina, ok? Então olha só, Deus comunica ao homem essa realidade de vida. Deu para o homem a capacidade de se encontrar com Ele, de se voltar para Ele. Só que acontece que essa vida que Deus deu ao homem, ela é uma vida que deve ser conservada pela liberdade e pela obediência. Deus deu limites para o homem. O homem podia comer de todos os frutos do jardim, né? Depois que criou a mulher também, porque aí depois vem a mulher como uma ajuda adequada ao homem, né? Então, para que eles pudessem se complementar, homem e mulher se complementarem. Essa vida que Deus deu para o homem e para a mulher, na liberdade precisava ser conservada. Só que o homem e a mulher cometeram pecado. Desobedeceram a Deus. Quiseram a vida de Deus sem precisar de Deus. É o que a gente chama de atalho, né? Quiseram pegar um atalho para o céu, sem precisar de Deus. Queria chegar a Deus por suas próprias forças. E aí está um grande pecado do homem, a soberba de achar que nós somos capazes de Deus sem Deus. Só que nós não somos capazes de Deus, de chegar a Deus, se não for Deus que se revela, se não for Deus que se dá a nós. Não é possível. É ilusão, a enganação da serpente. A serpente perguntou para a mulher, perguntou para ela, para Eva, é verdade que Deus proibiu vocês de comer de todas as árvores? Olha a mentira lançada no coração de Eva. Não, ele não proibiu de comer de todas as árvores, prometeu de comer de uma só, aquela que está lá no centro do jardim, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa Deus proibiu. O diálogo com a serpente abriu, porque nós somos vulneráveis, somos frágeis, abriu a possibilidade para a serpente entrar com outra mentira. Sabe por que Deus havia proibido de vocês comerem desse fruto, dessa árvore? Porque se vocês comerem, os olhos de vocês vão se abrir e vocês serão como deuses. De fato, o projeto de Deus não é que nós sejamos deuses? Sim ou não? Sim. No bom sentido da palavra, né, como diz o ditado, filho de peixe, né? Somos filhos de Deus. Portanto, participamos da vida divina. Entre aspas e bem entendido, somos chamados por Deus a sermos deuses, filhos dele, filhos bem amados, participantes da vida divina. Só que o homem quis chegar a essa condição divina sem Deus, pegando um atalho, pegando um caminho mais curto. Só que o que aconteceu? Pecado, queda, a morte. Certo? Por causa do pecado, Deus então começa um processo de salvação. Qual o primeiro sinal de salvação que Deus nos dá na Bíblia? Quem sabe me dizer? Isso? Não. A arca? Não. Não é o primeiro sinal. O primeiro sinal de salvação, primeiro indício de salvação
que Deus dá ao homem na Bíblia. É anterior à arca. Sim, especificamente é o que nós chamamos de proto-evangelho. Proto vem do grego, que significa primeiro. Então, o primeiro evangelho. E qual é o primeiro evangelho da Bíblia? Não é Mateus, né? Está lá no Gênesis. É quando Deus diz para a serpente: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. Tu lhe ferirás o calcanhar, e essa, por sua vez, lhe pisará a cabeça. Essa mulher é quem? Aquela que tenha o descendente, aquela que tem o descendente que pisa, que esmaga a cabeça da serpente. Quem é que esmaga a cabeça da serpente? Hã? Não é Maria. Quem é que esmaga a cabeça da serpente? O Filho. É Jesus que destrói o mal. Maria possibilita, pelo seu sim, que Cristo esmague a cabeça da serpente, mas é Jesus que esmaga. Simbolicamente, nós vemos nas imagens de Nossa Senhora, ela pisando a cabeça da serpente, mas Cristo está presente ali, naquela imagem, junto com Maria que esmaga. É o Cristo que esmaga, ela é o instrumento de Deus. O calcanhar da mulher significa o quê? Deus disse que a serpente lhe ferirá o calcanhar. O que significa o calcanhar da mulher? Hã? Qual filho? Não pode ser Jesus, porque Jesus não pode ser ferido pela serpente. Não é? Jesus não é afetado pelo pecado. Então quem é o calcanhar da mulher? A humanidade. Nós somos o calcanhar da mulher. A fragilidade humana é a parte frágil da igreja. Maria é toda santa, toda pura, mas nós que somos também a igreja, somos essa parte frágil da igreja, que somos afetados muitas vezes pelas insídias de Satanás, pelas tentações, pelo mal, pelo pecado. Certo? Mas nós não estamos entregues à mercê do mal. Por quê? Porque o Cristo, embora tenhamos a fragilidade, mesmo assumindo a nossa condição humana, ele esmaga a cabeça da serpente, ele destrói o mal. Certo? Ele destrói o mal. E Maria, né, é esse instrumento de Deus. Tá claro isso? Claro? Então, nesse... Sim, Clênio. E também é o contrário. Oi? Eu achava que era o contrário. O quê? Que... Quem matava a serpente era a É, simbolicamente é. Mas o poder que destrói, o pé é de Nossa Senhora, mas o poder que destrói é Cristo. Não é ela que esmaga, é o Cristo nela que esmaga. Entende? O Cristo nela que eu digo é o Cristo na igreja. É o Cristo feito homem que esmaga a cabeça da serpente. Quando o pecado entra, Deus então anuncia em primeiro lugar essa salvação por meio do proto-evangelho. O primeiro anúncio de salvação. O primeiro anúncio é que a mulher dará um filho, um descendente que vai pisar a cabeça da serpente. Certo? Então está o primeiro anúncio. Só que ao longo da história aconteceu que se passaram milhares de anos até que Jesus Cristo nascesse.
Dentro desses milhares de anos que nós conhecemos no Antigo Testamento, Deus ainda foi se revelando em etapas. A primeira etapa foi a aliança com Noé. As revelações, elas se davam por meio de alianças. Aliança era um tipo de sinal que mostrava uma fidelidade de duas partes. Do homem, de Deus com o homem e do homem com Deus. É como a aliança de casamento, né? Onde o homem coloca a sua aliança no dedo da mulher para mostrar que é a sua vida entregue e a fidelidade está ali presente, e a mulher que coloca a sua vida, a sua aliança na mão do homem. Tanto é que muitas pessoas até gravam o nome, né, na aliança, gravam o nome o seu próprio nome, né? Não grava na aliança que a Silvia usa, não se grava o nome da Silvia, grava o nome do Cleno, para mostrar que é a vida dele, aliança feita com essa pessoa, certo? Então, nesse sentido, a aliança era um tipo de sinal, né, que Deus fazia para mostrar a sua fidelidade. E exigia do homem também que ele fosse fiel. Então, olha só. Aliança com Noé. Os homens estavam pecando muito. A humanidade tinha se degradado. Tinha se afastado de Deus. O que Deus fez então? Deus mandou o dilúvio, 40 dias de chuva. Isso nos lembra uma coisa, né? Nos lembra Quaresma, nos lembra 40 anos no deserto do povo de Deus, nos lembra os 40 dias de Jesus no deserto, fazendo jejum, penitência, né? 40 dias de chuva, houve então o dilúvio, e pela água a humanidade então foi renovada. Em Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras. A humanidade foi renovada. A humanidade que estava apodrecida pelo pecado é então pela água do dilúvio renovada. Só que Deus resolveu que não iria fazer mais dilúvio, que não ia haver mais dilúvio. Então o que ele fez? Ele fez uma promessa e colocou um sinal de que não haveria mais dilúvio. Qual é esse sinal? Uma aliança. Mas como ele mostra para nós que existe uma aliança de que não vai haver mais dilúvio universal? O arco-íris. O arco-íris, quando nós olhamos ele em direção ao horizonte, ele tem apenas um meio círculo. Mas se nós tivéssemos a possibilidade de ver ele fora do horizonte, ele tem forma circular. O arco-íris, ele tem forma de aliança. Olha aí os nossos símbolos cristãos, que se coloca no dedo, por exemplo, né? Esse formato circular. Por quê? Significa que a aliança é firmada no amor de Deus que não tem começo e não tem fim. Porque o amor de Deus é eterno. É uma aliança para sempre. É uma aliança que não se quebra. Geralmente as alianças são arredondadas e elas não têm detalhes. Geralmente não tem detalhes. Por quê? A ausência de detalhe mostra essa circularidade, mostra essa eternidade da aliança. Sim, Branco. A minha esposa fala, Jesus fala assim, antes da ceia, o Senhor fazer isso em memória de mim, na aliança. É o sangue da nova e eterna aliança. É a última etapa da revelação. Nós vamos chegar lá porque a gente vai seguir o processo de revelação de Deus por meio das alianças. E essa é a nova e eterna. Certo? Mas é lá o lugar onde a gente chega. Exatamente lá.
Só que antes, né, com a Arca de Noé, nós temos Deus que se revela ao homem pela aliança. Por essa aliança de amor. Não vou mais destruir a humanidade. Por quê? Porque agora não é mais destruindo. O Breno antecipou, mas com sabedoria. Por quê? Porque Cristo não precisa mais destruir o homem. Ele já destrói o pecado com a morte, a sua própria morte, e restaura o homem com a sua ressurreição. Essa é a nova e eterna aliança. Certo? Depois nós passamos então da aliança com Noé. Deus escolhe Abraão. Vocês conhecem a história de Abraão, não conhecem? Abraão foi um homem que foi chamado de Ur dos Caldeus, para uma terra que Deus havia prometido, uma terra fértil, uma terra onde mana leite e mel. Só que Abrão ainda na época, quando foi chamado por Deus, ele não sabia para onde ele ia. Deus disse para Abrão assim: olha, Abrão, coloca o pé na estrada e vai para o lugar onde eu vou te indicar. Ele não falou para Abrão assim: olha, vai para tal lugar, segue o norte, segue o sul. Não. Ele disse: coloca o pé na estrada e vai. Eu vou te mostrar depois o caminho. Abrão saiu sem rumo, sem direção. Ele foi, simplesmente colocou o pé na estrada e foi. Deus mandou, eu obedeço. Por isso, a partir disso, Abrão se torna um ícone da fé. Ou seja, um modelo, uma imagem do homem de fé. Porque ele coloca o pé na estrada sem saber para onde vai. Confiando que Deus, que o enviou, vai levar para um lugar de alegria, de felicidade. E assim também é a nossa vida. Quem é de nós aqui que sabemos o que vai acontecer conosco amanhã? A gente coloca simplesmente o pé na estrada. Dormimos e esperamos acordar em Deus para continuar a nossa vida caminhando para o encontro com Ele. É vida de fé, como Abraão. Depois Abraão recebe de Deus uma promessa. Deus diz para Abraão: olha, Abraão, olha para o céu e conta as estrelas, se você pode. Conta as areias do mar. A sua descendência vai ser mais numerosa do que as estrelas do céu e do que as areias da praia. Eu te darei uma grande descendência. Só que tinha um problema. Sarai, que era a esposa de Abrão, ela era estéril e já era idosa. Não podia ter filhos. Num determinado momento da história, Deus dá a Sarai a condição de ser mãe e Abrão a condição de ser pai. Sarai passa a se chamar Sara e Abrão passa a se chamar Abraão, que significa um pai de uma grande multidão de povos. De uma grande multidão. Abrão então recebe um filho chamado Isaque. Semana passada ou retrasada, não me lembro, eu falei um pouquinho da história de Isaque. Deus então manda que Abrão faça o sacrifício do seu filho. E a partir disso, há o que é chamado de circuncisão, como manifestação da aliança. O que vem a ser a circuncisão? Vocês sabem o que significa circuncisão? Sabe, Laís? É um tipo de corte que também tem forma circular, porque os judeus, como forma de consagração a Deus, cortavam o prepúcio do pênis dos filhos primogênitos. Entende? Então, ao cortar esse prepúcio, era um sinal de consagração. Para o judeu, era assim que acontecia. A partir disso, a aliança era feita com o filho primogênito, onde se cortava o prepúcio do pênis. Tá certo? Fazia-se a circuncisão. Havia então uma aliança. Era necessário fazer a circuncisão. Jesus foi circuncidado. No 8º dia, ele foi levado no templo e foi circuncidado. Por quê? Porque ele era judeu e era costume dos judeus como sinal de aliança. Tá ok? Tá claro isso?
A partir de Abraão, então, Deus começa a formar o seu povo Israel. De que modo? Deus dá a Abraão um filho chamado Isaac. Isaac teve 2 filhos que foram gêmeos, Esaú e Jacó. Esaú era o primogênito, Jacó era o segundo filho, com 5 minutos de diferença do nascimento de um para o outro. Esaú ele tinha o direito da primogenitura. Era o direito de conduzir o povo de Deus a partir de Isaac. Quando Isaac morresse, ele cuidaria do povo de Deus. Só que por um prato de lentilha, porque ele estava com fome, ele vendeu para Jacó o seu direito de primogenitura. Ele disse assim, de que me vale o direito de primogenitura se agora eu estou com fome? E vendeu o direito que ele tinha de ser o primogênito. Jacó, então, recebe a bênção de Isaac, que estava cego, com a ajuda da sua mãe. Ele recebe a bênção e passa a ser o chefe do povo quando Isaac morre. Rebeca, que era a esposa de Isaac, ajuda o seu filho Jacó, que era o predileto. Temos aqui a imagem do Cristo, o predileto de Maria, uma imagem mariana. Rebeca se torna aí imagem de Nossa Senhora, que cuida do seu filho, que protege o seu filho primogênito, o seu filho amado, Beleza. Esaú, ao descobrir que Jacó tinha recebido a bênção no lugar dele, que havia enganado seu pai que estava cego, ele começa a perseguir o irmão para matá-lo. Jacó foge da casa do seu pai, porque senão o próprio irmão ia matá-lo. Num determinado momento, Jacó trava uma batalha com Deus. Deus, na forma de um anjo, aparece para Jacó e eles começam a brigar. Deus então fere o nervo ciático da coxa de Jacó, por isso os judeus não comem o nervo da perna de nenhum animal. Eles tiram o nervo ciático da perna dos animais porque eles não comem o nervo, esse nervo em especial. Porque Deus lutou contra Jacó. Deus venceu Jacó. E Jacó então passa a se chamar Israel, que significa aquele que lutou contra Deus. Por isso, o povo de Deus, a partir de Jacó, que se torna Israel, passa a se chamar povo israelita. Os hebreus passam então a ter também esse título de israelita. Está compreendida essa questão do nome de Jacó, Israel? Jacó e Israel é a mesma pessoa. Jacó e Israel, mesma pessoa. Israel é filho de Isaac, irmão de Esaú, o mesmo Jacó. Tá ok? Então quando fala lá Israel, ainda era criança e eu já o amava, está falando de Jacó. E ao mesmo tempo falando do povo de Deus, porque Israel se torna o povo de Deus. Recebe esse título, tá bom? Eu achava que Israel era um estado. Era o quê? Estado. Status? Um estado. Hoje tem o estado de Israel, A Terra Santa, onde está lá Jerusalém e tudo mais, É o estado de Israel, que guerria com a Palestina por causa da posse daquela terra. Então existe uma guerra entre o estado israelense com o estado palestino para lutar, para conquistar aquela terra ainda hoje. Tá certo? Mas começa esse nome Israel por causa de Jacó, que lutou contra Deus e perdeu, E perdeu. Aí a partir de Israel é israelita. Só que Isaac, que foi o pai de Israel, era chamado de Ismael.
né? O pai de Jacó, Isaac, tinha um irmão que era filho de Agar. Agar era uma escrava egípcia que se tornou concubina de Abrão, porque Deus havia prometido: eu vou te dar uma descendência, mas Sara não podia ter filhos. Aí ele, com a atitude humana, teve um filho chamado Ismael, que era o filho da escrava. Era um filho que não era legítimo, porque era filho da escrava, era o filho da concubina. Então nós temos aqui uma imagem interessante também, porque o filho legítimo de Abraão deu prosseguimento à promessa de Deus. Os filhos de Deus, os israelitas. Os filhos o filho de Agar, a escrava, a concubina, deu a Abraão um outro povo, também numeroso, só que um povo que de um certo modo tinha uma maldição. Era um povo muito sofrido, um povo de guerra, e esse povo é chamado de ismaelita. E, segundo uma tradição antiga, os muçulmanos têm descendência ismaelita, enquanto os judeus é de descendência israelita. Então, é uma tradição. Também os muçulmanos acreditam em Alá, que é o único Deus, o mesmo Deus dos judeus, só que com um nome diferente, é o mesmo Deus, tem raiz em Abraão. Os ismaelitas ou os muçulmanos também acreditam em Deus e têm Abraão como princípio do seu povo. De Abraão descende os ismaelitas, os muçulmanos também, e os israelitas juntamente com os cristãos. Temos uma raiz comum, que é Abraão. Ok? Então, olha só. Deus forma o seu povo Israel através de Jacó, que teve quantos filhos, gente? 2? Hã? Quantos? Hã? Sim, mas ele teve filhos dele mesmo? Não. Abraão teve 2 filhos, Ismael e Isaac. Ismael fica fora. Isaac teve 2 filhos gêmeos, Esaú e Jacó, que também era chamado de Israel. Israel teve 12 filhos. Já viu falar das 12 tribos de Israel? As 12 tribos de Israel têm origem nos 12 filhos de Jacó. Cada tribo recebeu o nome de um filho. A tribo de Ruben, a tribo de Benjamim, a tribo de... agora eu não vou saber o nome de todos, de Judá, né? Então, cada tribo recebeu o nome de um filho. Só que José, o que foi vendido como escravo para o Egito, não recebeu o nome. Não tem tribo de José. Tem a tribo de Efraim e Manassés. Porque Efraim e Manassés eram filhos de José. Era um clã, um grupo. Cada filho recebeu uma porção de terra. Então o Estado de Israel foi dividido em 12 partes, na verdade 13, porque Efraim, a terra que seria de José, foi dividida para os 2 filhos de José, para os netos de Jacó, que era Efraim e Manassés. Não tem uma tribo chamada José, tem 2 tribos chamadas Efraim e Manassés, que são juntas, unidas assim. Lá no mapa dá para ver, né? No mapa da divisão das tribos de Israel. Esaú foi rei? Esaú? Esaú não, ele não foi rei, ele era o filho de Isaac,
O filho mais velho, eram gêmeos, né? Mas foi o que nasceu primeiro. Esaú significa, sabe o quê? Vermelho. Porque ele era ruivo e peludo. Os pelos dele era tudo vermelho, assim, alaranjado, né? Então tinha esse sentido de vermelho, de ruivo, né? Então Esaú, ele não foi rei, ele foi filho de Isaac. Tinha o direito de governar a família, mas ele vendeu por um prato de lentilha. Aí Jacó assumiu o lugar, porque recebeu a bênção de Isaac. Né? E só tinha uma bênção, não tinham duas bênçãos, só uma bênção. Deu a bênção, acabou. É esse aí agora, não tem mais jeito. Vocês sabem a história como que Jacó conseguiu receber a bênção no lugar de Esaú? Isaac falou, ele estava cego e falou assim: Esaú, vai lá e traz a sua caça, porque Esaú era caçador e Jacó era cultivador era camponês, ele pegava frutas, né, cultivava a terra. Vai lá, caça um animal, uma gazela, um animal, e traz ele um guisado para que eu possa comer. E depois que eu encher a barriga, que eu ficar satisfeito, eu vou te dar a bênção. Mas prepara do jeito que eu gosto. Esaú pegou o arco, a flecha e saiu para poder caçar. Enquanto ele estava caçando, Rebeca, que era a mãe deles, ouviu a história e falou assim: Jacó, vem cá, pega um dos nossos cordeiros lá no aprisco, né, lá no curral, pega um deles, mata, que eu vou fazer o guisado do jeito que seu pai gosta. A imagem de Nossa Senhora, né? Ela oferece para o pai as nossas fragilidades, mas enfeitadas com a graça que ela recebeu do filho, e oferece para o pai, oferece para o seu filho, né? Como um presente bonito, mesmo sendo frágil. Oferece nossas orações frágeis, né, a Deus. Porque ela conhece o coração do filho, ele sabe o jeito que o filho gosta. Ela sabia o jeito que o marido dela gostava. Então, traz lá o cordeiro que eu vou fazer o guisado. E aproveita e pega a pele do cordeiro também. Aí ele enrolou a pele do cordeiro no braço, vestiu as roupas de Esaú, levou o prato com o guisado pronto. Isaac comeu, ouviu a voz de Jacó, falou: mas a voz é de Jacó, mas o cheiro é de Esaú. Pegou no braço dele, viu a pele do cordeiro, era peludo. É Esaú. Mas a voz é de Jacó, mas não tem problema. O cheiro é de Esaú, a pele, né, o pelo parece de Esaú. Vou dar a bênção. Deu a bênção sobre ele, deu a bênção nele. E aí ele se tornou o primogênito. Quando Esaú chegou com o guisado pronto, Isaac já tinha dado a bênção em Jacó. Aí já era tarde. Não podia dar duas bênçãos. E aí Esaú ficou furioso e saiu para matar Jacó. Jacó fugiu. Depois de muitos anos ele voltou, se encontrou, reconciliou com o irmão. Aí tem toda a história, né? Depois que ele brigou contra Deus, lutou contra Deus, ele se reconciliou com o irmão. Mas não viveram juntos, cada um foi para um lado. Mas reconciliou. Oi? A briga com Deus é por quê? Eu não sei te dizer agora com clareza, porque eu não me lembro os detalhes da história, mas acredito que foi por causa do orgulho dele de não querer voltar. Né? Ele não queria assumir a bênção que tinha recebido, mas eu acho que é isso. Mas eu não tenho certeza não. Preciso depois dar uma olhada na Bíblia lá e recordar essa parte, eu não tô lembrado do motivo exato. Bom, mas fica aí como tarefa de casa também, para descobrir. Deve estar lá se é Abraão, Isaac, então está em Gênesis ainda. Porque Êxodo começa Moisés.
Tá bom, então voltamos às tribos de Israel. Deus formou um povo chamado Israel e José foi vendido como escravo para o Egito. Tem toda a história de José, vocês conhecem a história de José, né? Que ele se tornou, de escravo, ele se tornou o governador do Egito. Abaixo do faraó, ele era o mais respeitado, ele era o mais poderoso. O que acontece com José, então? Ou melhor, quando os irmãos de José reencontram ele lá no Egito, né, depois dos 7 anos de fartura e depois 7 anos de penúria, né, sem comida e tudo mais, a família de Jacó vai toda morar lá em Israel, lá no Egito, quer dizer, vai morar no Egito. Passado uns 400 anos, mais ou menos, aconteceu que veio um faraó que não sabia a história de José e como José tinha ajudado o povo a não morrer, né? O povo egípcio não morrer de fome. E aí ele manda matar todos os meninos até 2 anos de idade. O faraó mandou matar todos, só que um deles se salva. Quem foi o que se salvou? No meio das águas, numa cesta calafetada com barro, Moisés, que no hebraico é Moshe, que significa retirado das águas. Moshe, né? Oi? Exatamente, que foi no rio, no cesto, no rio Nilo, e apareceu no lugar onde a filha do faraó se banhava. Ela achou o filho hebreu, né, dos hebreus, e adotou para si, né? Jesus também foi perseguido por Herodes. Só ele se salvou. Todos os outros meninos foram mortos, até 2 anos de idade. Então a história de Moisés é bem semelhante à história de Jesus nesse sentido. Porque Moisés mostra para nós um Salvador, o Salvador do povo hebreu. E Jesus é o Salvador da humanidade. Certo? Então vem a história de Moisés. De Moisés, as 10 pragas que nós conhecemos também. Deus então liberta o povo através do Mar Vermelho, passando a pé enxuto, né, no Mar Vermelho, e o povo de Deus fica vagando 40 anos no meio do deserto. Essa história essa parte é um pouco cansativa, mas só para que vocês compreendam a história, né, a história da salvação. É interessante. Vagando 40 anos no deserto. Quando de repente atravessou o Mar Vermelho ele tem 2 braços assim, ó, um mais comprido do que o outro. Provavelmente o povo passou na parte mais estreita do Mar Vermelho, atravessou a pé enxuto. Entre os 2 braços do Mar Vermelho, né, porque ele faz assim, Mar Vermelho aqui, faz 2 braços, existe uma península. Essa península é chamada Península do Sinai. Há uma montanha bem alta, né, nessa pontinha entre os 2 braços, e Moisés subiu no alto dessa montanha e Deus deu para ele 2 tábuas de pedra. Essas 2 tábuas de pedra era também uma aliança. Aliança nas 10 palavras, que nós chamamos de 10 mandamentos. Por que Deus escreveu os mandamentos em tábuas de pedra? Nessa época já existia papiro. Por que escreveu em tábuas de pedra e não em papiro? Para não rasgar fácil? Tem lógica. É mais ou menos nesse rumo. Mas não é só para não rasgar. Para eternizar. A pedra não apaga, a pedra não rasura, não tem jeito do homem querer mudar a aliança. Porque é uma aliança definitiva. O Evangelho de hoje fala sobre isso. Então,
Evangelho também foi uma aliança com Deus. Foi a aliança que Deus fez com o homem. Certo? O Evangelho de hoje fala sobre isso, né? Fala que vocês pensam que eu vim para abolir a lei e os profetas? Eu não vim para abolir a lei, Moisés, e os profetas. Eu vim para trazer o pleno cumprimento, a realização plena da lei e dos profetas. Mas a aliança está lá, é a mesma aliança, né? A aliança que Deus fez com o povo de Israel é a mesma aliança, não mudou, é a mesma, continua a mesma. Tá certo? Então, eu queria só chegar até Moisés para falar dessa aliança, porque a partir de Moisés, com a saída do povo de Israel do Egito, eles fizeram então a Páscoa, ou seja, a passagem do Mar Vermelho. Deus passou pelo Egito e o cordeiro imolado, o sangue nas portas, era o sinal de que aquela família era israelita e que aceitava uma aliança, a aliança com Deus. A aliança foi feita no sangue dos cordeiros. Depois, com Cristo, aliança no sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que agora não é uma marca nas portas, é uma marca na nossa vida. Somos assinalados, como diz o Apocalipse, nós alvejamos a nossa veste no sangue do Cordeiro. Nós tornamos a nossa vida pura no sangue do Cordeiro. Está claro aí? Sim? Jesus amado. Vamos lá. Cristo Jesus, mediador e plenitude de toda revelação. O que vem a ser mediador? O que vocês acham? Vamos entender as palavras, né? Eu acho que vale a pena entender as palavras do que o catecismo está querendo dizer. Mediador. O que é um mediador? Que está no meio? Alguém que está no meio. Poderíamos dizer que um advogado é um mediador entre o juiz e o réu, por exemplo? Ademir. Ele é um mediador, né? Um advogado se torna um mediador. Poderíamos dizer que o mediador é como uma ponte. É algo que liga. E aí, aqui não é um algo que liga, é alguém que liga, né? Então, se Jesus mediador da revelação, ele é o meio pelo qual o Pai, Deus, revela. Ele é o meio, certo? E ao mesmo tempo, ele é plenitude da revelação. Fora de Jesus não existe mais nada para ser revelado. Não tem mais nada que seja revelado além de Jesus. Ah, padre, mas e aí? Como que fica aquelas revelações de Nossa Senhora lá em Fátima? Elas são aprovadas pela igreja. E só Jesus é a plenitude da revelação. Não tem mais nada para ser revelado. Como que fica essas revelações? Como que fica a revelação que Jesus fez lá para Santa Maria Margarida Alacoque, do Sagrado Coração de Jesus, do apostolado da oração? Como que fica essas revelações? São chamadas de revelações privadas. Não significa que é uma revelação aquém daquilo que Jesus já falou. Tudo que Nossa Senhora falou lá em Fátima, todas as revelações, as 3 revelações de Nossa Senhora em Fátima, é algo diferente do que Cristo já falou? Nada é diferente. Convertam-se. Muda de vida logo. Jesus está voltando. É tempo de conversão, tempo de fazer penitência, de fazer jejum. Jesus falou isso. Não é nada diferente. Então, as revelações privadas são diferentes da revelação que Cristo fez. Certo? Essa revelação que Cristo fez é plenitude. Fora disso, fora dele, não tem mais nada para ser revelado. Então, Jesus é o mediador de Deus.
Sim, Ele é Deus. Olha como é bonito. Jesus é Deus e Jesus é homem. Ele participa da realidade divina, porque Ele é Filho de Deus eterno, portanto é Deus. E é homem, porque feito homem, Ele participa da realidade humana. Ele é Filho de Deus, é Filho do homem. Deus e homem ao mesmo tempo. Certo? Então Jesus, homem-Deus, traz Deus para a vida do homem. E Jesus, Deus, homem, leva o homem a participar da vida divina. Então Ele é mediador, Ele está no meio, Ele medeia. Ele liga o homem a Deus. Exatamente. Jesus é chamado de o sumo pontífice. O Papa é chamado de sumo pontífice, né? Mas ele é a ponte máxima entre o homem e o Pai. Jesus mesmo fala, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele é o meio para ir para o Pai. E Nossa Senhora? Nossa Senhora não nos leva para o Pai, nos leva para o Filho. E se nos leva para o Filho, chegamos no Filho, vamos para o Pai, porque é Ele que medeia. Certo? Nossa Senhora tem um papel importante. Jesus é o caminho e ela é a pastora que nos guia no caminho. Porque ninguém conhece melhor o caminho do que aquela que trouxe o caminho dentro de si. E o Filho nos leva ao Pai, porque ninguém nos leva ao Pai. Por isso que quando os protestantes falam, né, dizendo assim, os católicos colocam Nossa Senhora como medianeira, mas ela não pode ser medianeira porque só Jesus é o intercessor que nos leva para o Pai. Eles estão corretos, só que eles estão errados em interpretar errado. Porque Nossa Senhora não nos leva diretamente para o Pai, ela nos leva para o Filho que nos leva para o Pai. É mais fácil caminhar com Nossa Senhora do que sem ela. Ou você é capaz de chegar na perfeição de Jesus e oferecer um sacrifício que seja digno de Deus por suas próprias mãos. É como o guisado lá de Isaac. Rebeca prepara do agrado do marido. Nossa Senhora enfeita as nossas obras e prepara do agrado do seu filho. Né? Oi? E como? Muito. Tá bom? Em Jesus, o Pai disse tudo. Deus não tem mais nada para dizer além daquilo que Ele já disse. Por quê? Porque Deus diz uma única palavra. Qual é a única palavra que Deus fala? Uma palavra. Não é amor. Amor poderia ser uma interpretação, mas não é amor. Qual é a única palavra que sai da boca do Pai? Sabe qual é, gente? O Filho. O Filho. Ia acertar, não ia? A única palavra que sai da boca do Pai é o Filho eterno. É o seu Filho. Ele é a palavra. Ele é a palavra que cria todas as coisas. Quem fala é o Pai, mas a palavra é o Filho. Em Jesus, o Pai já disse tudo. Não tem mais nada para dizer. A igreja recebe a palavra, interpreta a palavra e oferece para os seus filhos. É isso que a igreja faz. Mas é a mesma palavra, é o Cristo, é o Filho. E assim a gente termina então a parte de hoje. Na semana que vem a gente vai falar sobre a transmissão da revelação divina, sobre a Sagrada Escritura, fantástico, Sagrada Escritura, Sagrada Tradição e Sagrado Magistério, que são os 3 pilares da fé. E aí, quando a gente falar sobre os 3 pilares da fé, já vamos entrar na nossa fé, na nossa profissão de fé. Mas a gente precisa, então, antes de tudo,
entender quais são as colunas que sustentam a nossa fé. Já vou adiantar um pouco. Os protestantes, eles só têm uma coluna que sustenta a fé. Pega esse tripé aqui da câmera, fecha as pernas e deixe que ele se equilibre numa perna só. Tira uma das pernas e deixe que se equilibre em duas. A nossa fé se sustenta em 3 pernas, em 3 colunas. É um tripé. A nossa fé se sustenta em Sagrada Escritura, Sagrada Tradição e Sagrado Magistério, que vai ser a próxima semana. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Só um minutinho, gente. Espera aí.